Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar Liceu. Eu sou o André, um dos integrantes do time de Digital Influencers aqui do Liceu. Hoje nós estamos recebendo a professora Natália. Seja muito bem-vinda a mais uma edição. Muito obrigada, André. Obrigada a todos que acompanham o Pode Falar Liceu. É muito gratificante estar aqui abordando esse tema tão importante, né? E parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que deve ser muito abordado nas escolas, que é a gravidez na adolescência. Natália, eu queria fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: quais são os principais fatores que contribuem para a gravidez na adolescência? Tá, é bem importante essa pergunta. Primeiro, definir gravidez na adolescência, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é aquela gestação que vai acontecer entre 10 e 19 anos, e ela ainda pode ser classificada em dois tipos, né, de 10 a 14 anos é a gravidez na adolescência precoce, e de 15 a 19 anos é a gravidez na adolescência mais tardia. Né? Em qualquer faixa etária, essa gravidez na adolescência ela pode ser multifatorial. Então, tem vários fatores que podem levar a essa gravidez na adolescência. Mas o principal deles, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, é a falta de educação sexual. Né? Muitas pessoas pensam que abordar a educação sexual na escola vai estimular os jovens a iniciarem sua vida sexual. Mas, na verdade, muitas pesquisas apontam que falar sobre esse tema não só retarda o início da vida sexual, como faz com que esses jovens, ao iniciarem a sua vida sexual, façam isso de uma forma mais consciente e mais responsável. Tá? Então, assim, além da falta de educação sexual, tem também outros fatores. A gente poderia citar o desconhecimento de alguns métodos contraceptivos, desconhecimento do próprio corpo, falta de orientação. Então, assim, é multifatorial, mas eu acredito que o principal e que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui é a falta de educação sexual. Certo. Quais são os métodos contraceptivos mais eficazes e acessíveis para os adolescentes? A gente tem dezenas de métodos contraceptivos, né? Existem os métodos hormonais, que são aqueles que vão agir principalmente impedindo a liberação do óvulo no corpo feminino. A gente tem as pílulas anticoncepcionais, que podem ser tomadas todos os dias. Nós temos o Implanon, que é uma espécie de, as pessoas chamam de chip, mas é um dispositivo que fica subcutâneo e vai liberando hormônio gradualmente. Tem as injeções, que podem ser mensais, trimestrais. Existem os métodos de barreira, né, que são desde os métodos cirúrgicos, como laqueadura ou vasectomia, a camisinha, mas assim, aconselhável para os jovens é de fato a camisinha, tanto camisinha feminina quanto masculina, porque esse vai ser o único método que, além de prevenir uma gravidez, vai impedir também a transmissão, vai ajudar a evitar a transmissão de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Certo. Quais são as principais barreiras que os adolescentes eles enfrentam ao tentar acessar os serviços de saúde sexual e reprodutiva? É principalmente a falta de informação, o medo de se expor, né? Mas é importante trazer que é obrigação desses centros, né, dos postos de saúde, manter o sigilo, não expor aquele jovem, e ele tem direito e deve, né, não só buscar orientação, como também ele tem direito a métodos contraceptivos, né, como camisinha masculina e feminina. Alguns você já consegue, com a indicação de um médico, o uso de métodos contraceptivos também de forma gratuita, outros métodos, né, como a pílula, como o Implanon, né, que eu mencionei aqui inicialmente. Certo. Como que a mídia e a cultura popular elas influenciam as atitudes dos adolescentes em relação à sexualidade e à prevenção da gravidez? Pronto, é muito importante isso que você trouxe, André, porque a mídia não só estimula o início da vida sexual, como
meio que futiliza isso, né? Uhum. Não dá a importância do cuidado com o corpo, a importância do cuidado com quem você vai se relacionar, e traz isso de uma forma desrespeitosa, né? Então é importante a gente abordar a educação sexual para que esse jovem possa ter respeito pelo próprio corpo e exija o respeito do outro. Quais são os impactos mais comuns da gravidez na adolescência, na saúde física e mental dos jovens? E como esses desafios eles podem ser abordados de maneira eficaz? Pronto, os impactos, e você já trouxe, né? Eles, em qualquer faixa etária, eles são tanto físicos quanto mentais. E eu queria, inclusive, André, ressaltar que a gente se prende muito aos impactos na mulher, na menina, mas a gente deve levar em consideração que a gravidez não é só dela, né? Ela precisa de duas pessoas para acontecer, então a responsabilidade é sempre dos dois. Uhum. Então esse impacto ele vai se estender não só para a menina e mulher, mas também para o rapaz e na gravidez, e isso pode, em relação aos impactos físicos, vão desde uma possível anemia, o corpo não ter estrutura para suportar a gravidez, né? Não ser um corpo muito jovem, pode levar a pressão alta, pode desenvolver uma diabetes gestacional, impactos mentais, né, de traumas, de medo, né, de não saber cuidar de uma criança, acaba interferindo na vida escolar, porque acaba comprometendo talvez aquele ano escolar, porque é uma vida que vai ter que ser cuidada. Se não tiver uma rede de apoio, isso vai ser dificultado. Então é importante que a gente pense em políticas públicas para não só orientar esses jovens para evitar uma gravidez na adolescência e que essa gravidez possa ser planejada, desejada e acontecer no momento oportuno para os jovens, mas também dar um suporte emocional, né, e estrutural para esses jovens que se tornam pais tão precocemente. Suporte no sentido de oferecer creches de tempo integral para que aquela jovem possa continuar seus estudos e Uhum. seguir uma carreira e, e o bebê não possa impedir que isso aconteça, né? Certo. Inclusive, falando de escola, né? Como é que a educação sexual nas escolas ela pode ajudar a prevenir a gravidez na adolescência? Pronto. Trazendo essa consciência da importância do cuidado com o corpo, do respeito, de você respeitar o seu corpo e exigir que o outro respeite, conhecer os métodos contraceptivos. É, Enfim, é importante trazer a educação sexual, né? Porque aí, como eu falei no início, é até uma forma de fazer com que esse jovem, ao iniciar a vida sexual, ele faça isso de uma forma respeitosa, responsável e consciente. Sim. E falando de família, que é muito importante a presença da família nessa fase da vida, que é a adolescência, como é que os pais eles podem abordar o tema da sexualidade com seus filhos adolescentes de maneira aberta e eficaz? Pronto. Para muitas famílias ainda é uma questão muito cultural, é um tabu, né? Porque Uhum. também acreditam que abordar esse tema vai estimular e vai despertar no filho o início da vida sexual, mas na verdade é importante que o filho, os filhos encontrem ali um suporte, né? Um apoio, alguém que possa recorrer no caso de uma dúvida. Então, conversar com os filhos sobre a educação sexual é uma forma de deixar ali um espaço de confiança, de suporte para tirar as dúvidas, para encaminhar, para orientar e evitar se submeter a relações abusivas, a fazer algo sem o consentimento, né, sem o desejo de que aquilo aconteça, porque por uma pressão dos amigos ou da sociedade que muitas vezes estimula isso. Certo. E a última pergunta é justamente tratando sobre as políticas públicas que você mencionou. Sim, Como é que elas podem ser melhoradas para apoiar a prevenção da gravidez na adolescência? pronto. Acho que o primeiro ponto é trazer a educação sexual
para as escolas. Aqui no liceu, inclusive, a gente tem uma eletiva de educação sexual para alunos de primeiro e segundo ano. Sim. E também dando essas condições, como eu falei, né, de oferecer creches no caso de acontecer uma gravidez na adolescência, dar um suporte psicológico, estrutural para esses jovens que vão se tornar pais. Certo. Muito obrigado, Natália, por ter dedicado esse tempo respondendo essas perguntas. Foram perguntas muito importantes e que com certeza deve ter respondido muitas das suas dúvidas. Eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse podcast, vai ver algum amigo seu precisa ouvir o que foi falado aqui. Então, muito obrigado e até a próxima edição. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Muito obrigado.